casa de oração, poder rever tantos irmãos queridos e amigos aqui nesse lugar. Os irmãos não têm ideia, né? Como é você ir para outra cidade, encontrar o tanto de gente esquisita, do nada você volta para um lugar que você vê tanta gente amiga num lugar só. Então não me resta nada mais do que dar graças a Deus, meu querido, pela sua vida, por você estar aqui essa noite. E eu me alegro muito mais ainda por voltar aqui e ver uma série de rostinhos que eu não conheço, né? Irmãos e irmãs que não estavam aqui há 1 ano e meio atrás, quando o Senhor permitiu que eu fosse para outra cidade e que fez essa tão importante escolha de estar servindo a Jesus Cristo, junto de gente tão amada como os irmãos aqui da Debra São Carlos. Meu querido, se eu não puder te abraçar, já se sinta abraçado, mas se você aí quiser, no final do culto, quero te dar um abraço, tá? Todos vocês que estão aqui e que eu me alegro tanto em rever, né? Aproveitando que vocês estão de pé, vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez, lá no livro de Marcos, capítulo de número 4. Só fico chateado de não rever o pastorzão, né? Pastor Ismael, irmã Elaine, que estão lá na convenção, né? Eu falei para ele, pastor, estou por lá, está passando por São Carlos. Aí, que pena que eu não vou estar lá, mas Deus seja louvado que o irmão vai pregar. Eu falei, nosso Deus. Tá bom, né? Mas Deus seja louvado por essa oportunidade. E Deus seja louvado também pelas nossas vidas, né? Poder chegar aqui nessa casa de oração e ver ela tão bonita desse jeito. Ver uma casa tão linda após a reforma, com tantos detalhes. E tudo isso para a glória de Deus e para serviço do povo dele. Isso deixa o coração da gente mais aquecido ainda, tá? Então, vamos para a palavra, né? Nós lemos agora há pouco, e eu quero destacar com vocês alguns versículos do livro de Marcos, capítulo de número 4, no versículo de número 35 em diante. Nesse texto, queridos irmãos, eu quero destacar com vocês 3 perguntas que foram feitas por Jesus, pelos discípulos, e vamos identificar essas perguntas no texto, nessa leitura. Diz assim, vamos ler mais uma vez. Naquele dia ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. E deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa se morrermos? Ele se levantou e respondeu ao vento e disse ao lago, aquietem-se, acalmem-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. E então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E por fim, eles estavam grandemente apavorados e perguntaram uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos por um instante, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo nome por retornar a este lugar, que tem sido bênção na vida de tantas pessoas, assim como foi na bênção na minha vida. E não diferente ao Senhor Jesus de qualquer outro momento, somos completamente carentes e dependentes da tua graça e da tua misericórdia, para iluminar o nosso coração, para iluminar a nossa alma, e para falar no nosso íntimo, aquilo que o Senhor revelou ao Deus eterno, aos escritores, e aquilo que o Senhor revela a nós hoje, acerca da tua vontade, acerca do teu querer em nós. Tem misericórdia da minha vida, Pai, e tem misericórdia da vida de cada um dos meus irmãos que aqui está, e direciona-nos, Senhor Jesus, ao centro da tua vontade, através das tuas sagradas escrituras hoje. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém e amém. Ainda com a sua Bíblia aberta, pode se assentar, por favor. Queridos, a máxima de todos os pregadores, não é? É que antes do texto falar ao coração da igreja e daqueles que escutam aquele que fala, ele tem que falar ao texto do pregador. E hoje eu venho com muito temor perante os irmãos, a Deus, porque esse texto tem falado e muito para comigo. Falado não somente através
das palavras, do texto e daquilo que o Espírito Santo revelou aos escritores nesta passagem acerca de Jesus, mas tem me ensinado muito acerca do descanso que é necessário eu e você termos, uma vez que sabemos que Jesus está no controle das nossas vidas. Por isso é sobre esse descanso que eu quero falar para vocês essa noite. Que só tem aquele que sabe que Jesus está no seu barco. Que Jesus está na sua vida. E eu não gosto não somente desse texto, mas eu gosto também muito de uma imagem que eu vou pedir para ser compartilhada no telão. Essa imagem é uma imagem do século XV, uma pintura de Rembrandt. Um pintor que ao ler esse texto, imaginou em sua mente toda essa cena que se passa com Jesus no barco. E eu gosto muito dessa imagem, porque ela exemplifica bem aquilo que estava passando e aquilo que estava acontecendo nesse texto. E quando eu olho para essa imagem, irmãos, a primeira coisa que vem à minha mente são alguns fatos importantes, não acerca apenas dela, mas também acerca da minha e da sua vida. Quando olhamos para essa imagem, nós vemos uma tempestade. Nós vemos um barco sendo jogado de um lado para o outro. Nós vemos as ondas e as tormentas fazendo com que aqueles que estavam dentro do barco se estremecessem a ponto de falar para Jesus: Mestre, estamos morrendo. E na minha e na sua vida, eu tenho plena certeza, muitas vezes não é diferente. As tempestades, queridos, nas nossas vidas, elas existem. E as tempestades nas nossas vidas são reais. E se tem aqui que não passou por dificuldade, por uma tempestade, eu quero te conhecer. Quero conversar com você depois, para te chamar de mentiroso. Porque as tempestades, as dificuldades na vida do crente, irmãos, é a coisa mais democrática que existe. Vem para todo mundo. Para o pobre, para o rico, para o que não tem letra nenhuma, para o pós-doutor, para o bonito, para o feio, para o careca, para o cabeludo, para o meio termo como eu, no momento. Vem para todo mundo, irmãos, as tempestades. E a primeira coisa que nós concluímos é que elas são reais. Em segundo lugar, quando nós pensamos nas tempestades da vida, quando a lágrima no rosto vem, quando a dor abate no nosso coração, uma coisa que é muito característica dessas tempestades é que elas são imprevisíveis. Ela não tem hora para chegar. Ela não manda recado. Ela não manda aviso para a gente, nem mensagem no WhatsApp. Eu estou chegando, te prepara. Não. Quantos aqui já não amanheceu num dia ensolarado, lindo, está tudo perfeito, mas do nada a tempestade chegou. E essa tempestade pode vir de várias formas e com várias faces. A morte de um ente querido. Aquele investimento que você fez pela vida toda que do nada se foi. O divórcio traumático que pode ter acontecido na sua casa. Um filho rebelde e ingrato que transforma o seu dia mais belo na tempestade mais tenebrosa. E tudo isso vem com um aviso? Não vem. Porque as tempestades são imprevisíveis. E por serem imprevisíveis, as tempestades, irmãos, elas também são inadministráveis. Como um carro desgovernado. Como um barco que você vira o leme para um lado e ele não vai, você vira para o outro, ele também não vai. As tempestades e as lutas não nos obedecem. Não escutam a nossa voz. Nós queremos avançar, mas recuamos.
Nós queremos seguir em frente, mas ocorre tudo ao contrário. Porque o momento da dor e o momento da luta, a administração não é nossa. E antes de irmos para o texto, queridos irmãos, o mais importante, as tempestades elas existem, as tempestades são inadministráveis, as tempestades são imprevisíveis, mas elas também são pedagógicas. E elas são propositais. Se elas vêm, se ela bate na sua porta, se ela chacoalha a sua vida, se ela te tira do controle, é porque Deus, Ele quer te ensinar alguma coisa. É porque Deus, Ele quer falar algo ao seu coração. É porque Deus, Ele quer trazer uma lição profunda, que de outro jeito que você possa imaginar, você não iria aprender. Mas somente através da luta e da dificuldade. Então, conhecendo essas características da tempestade, da dificuldade, da dor nas nossas vidas, vamos voltar para o texto. Quando nós olhamos esse relato acerca de Jesus, já nos primeiros versículos de Marcos, no capítulo de número 4, nós temos um relato que se encaixa justamente numa passagem do texto bíblico, onde Jesus havia acabado de falar acerca das parábolas do reino. E as parábolas do reino é um trecho da Bíblia muito longo, muitas parábolas, muitas histórias. Jesus havia ensinado as multidões, Jesus havia ensinado aqueles que estavam seguindo a Ele o dia inteiro. Imagine você, depois de um dia de trabalho árduo. Se você já deu aula, se você já ensinou alguém, você sabe o caco que você fica depois de um dia inteiro de aula. Né? Aqueles que são professores, de qualquer forma, sabem disso. E Jesus, nesse contexto, não era diferente. Jesus, ele havia ensinado o dia inteiro. E quando Jesus chega naquele barco, Jesus não quer saber outra coisa, quer dormir. Sabe por quê? Ele era Deus, mas ele também é homem. E ele se cansava, ele se fadigava. E o texto nos diz que, inclusive, havia ali um travesseiro para ele se deitar. E eu penso ali os discípulos falando, mestre, está tranquilo, deita, descansa, dorme. E Jesus dá a ordem para eles, somente passem para o outro lado do lago. Que lago é esse? É o lago da Galileia. Em outras passagens chamado de lago de Genezaré. É um lago que se encontra 200 metros abaixo do nível do mar. Que por vezes é chamado de mar, mas na verdade é um lago de água doce. Que possui aproximadamente 14 quilômetros por 21 quilômetros de extensão. E é durante essa travessia, e é durante esse tempo de navegar, durante aquela tempestade, durante aquele tempo, que o tempo muda. Que começa a chover. Que as nuvens fecham ao redor daquela embarcação. E do nada uma onda vem, chacoalha para um lado, chacoalha para o outro. Os discípulos pensam, está tudo sob controle. Está tudo bem. Deixa Jesus dormindo. Mas do nada a coisa vai apertando. A coisa vai ficando mais difícil. O negócio vai ficando mais insustentável, incontrolável. E o destaque que eu trago para vocês é ao diálogo que ocorre a partir desse momento. Entre Jesus e aqueles discípulos. Que se encontra no versículo de número 38. Quando aqueles discípulos veem que está tudo fora de controle. Eles não conseguem mais controlar. E eles perguntam, como está escrito nesse versículo: Mestre, não importa que morramos? E o segundo trecho, que está lá no versículo de número 40, que eu trago a atenção para vocês, é a resposta de Jesus. Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E o terceiro trecho que eu quero explorar com vocês está lá no versículo 41, que é quando eles
ao ver o que Jesus fez, exclamam: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse? Por isso, indo para o primeiro versículo, 38. Mestre, não te importa que morramos? E eu pergunto para você, você alguma vez já não fez essa pergunta para Jesus? Você alguma vez na sua dor, na sua luta, na sua dificuldade, já não virou para Cristo e falou: Jesus, cadê você? Não está vendo que eu estou morrendo? Não está vendo que eu estou padecendo? Na hora da doença, na hora da angústia, na hora do desespero, na hora da aflição, você já alguma vez virou para Jesus e gritou: Mestre, o Senhor não está me vendo? E a única coisa que você ouviu foi a sua própria voz. E o eco da sua voz onde você se encontra. Mas a resposta de Deus, nada. Nada. Tantas vezes, eu e você, assim como os discípulos, fazemos essa pergunta para Jesus em tom de censura. Nós censuramos a Cristo, falando: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando e o Senhor não vai fazer nada. O Senhor não vai vir ao meu socorro. O Senhor não vai vir me acudir. E isso nós fazemos, queridos irmãos, por nos esquecer de 3 coisas que eu quero relembrar com vocês aqui. Censuramos a Deus em nossas vidas muitas vezes, porque nós não alinhamos a ordem que Ele nos dá, a obediência em nossas vidas. Como assim? No primeiro versículo, quando nós olhamos, nós vemos Jesus dizendo para os discípulos uma instrução clara, direta e sem ruídos. Passemos para outra margem. Vamos atravessar o lago. Vamos para o outro lado do lago. Estamos obedecendo a Deus. Estamos atravessando aquela rota que Ele colocou. Estamos indo pelo caminho que Ele tem nos proposto. Mas do nada a tempestade vem. E quando a tempestade vem, a gente não se lembra de outro texto a não ser do texto de Jonas. Que Deus manda a dificuldade, a baleia, a tempestade. Deus manda aquilo que não está no nosso plano para nos corrigir. Porque estamos errados. Porque estamos fora da rota. Porque estamos indo contra a vontade dEle. Ele faz isso? Faz. Mas Ele faz isso com certeza e principalmente na vida daquele que Ele não está no barco. A luta, a angústia, a dificuldade é certa naquele que colocou Jesus para longe do barco. E eu digo para você, hoje nessa noite, se você é alguém que conheceu a Cristo, se você é alguém que de alguma forma se desviou, se você é alguém que de algum modo experimentou a graça, mas hoje está longe dele, a única certeza que você tem para a sua vida é a dor, é a angústia e é a tempestade. Porque ela é certeza para a vida de quem desobedece a Cristo, está longe dele. Mas não é esse caso. Jesus estava no barco. Eles estavam obedecendo a Jesus. Mas nesse caso aqui, queridos irmãos, nós vemos que, e temos que entender profundamente, que embora estejamos obedecendo a Jesus, embora Ele esteja no barco, embora estejamos cumprindo a vontade dEle, isto não é garantia que a dificuldade não virá. Que a tempestade não virá. Estar com Cristo não é uma garantia que você não vai ter dores, que você não vai ter lutas. Pelo contrário, Ele que é o nosso representante, Ele que é o nosso Senhor, passou por lutas e dificuldades sendo perfeito. Agora imagina eu e você. Por isso,
Não estou aqui para pregar que você vai ser triunfante e a sua vida será um mar de rosas. Mas estou aqui para mostrar que as dificuldades virão, mas serão piores ainda se Jesus não estiver no seu barco. Em segundo lugar, quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que muitas vezes em nossas vidas, a demora na resposta de Deus, a demora na ação de Deus, nos aflige mais do que o próprio problema. É ou não é? Quantas vezes você fica mais aflito por não ouvir Deus falar com você, do que sobre o assunto, o problema que você está falando com Deus? Quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas? Quantas vezes nós nos desesperamos pela demora, quando nós clamamos e ouvimos somente a nossa voz? E isso, queridos, é um sinal grave. É um alerta para nós. Sabe por quê? Vamos uns capítulos à frente, no livro de Marcos. A história de Marta e Maria. A Bíblia nos conta que Marta estava com seu irmão Lázaro, doente, acamado. E estando aquele homem doente, que era amigo de Jesus, amigo da família, Marta mandou um recado para Jesus Cristo, que estava a 1 dia de distância de Betânia. E nesse recado ele dizia: Jesus, aquele a quem amas, Lázaro, ele está doente. E aquele mensageiro vai até Jesus, entrega aquela mensagem, e Jesus diz naquele mesmo momento que aquela enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aquele emissário volta por um caminho de mais um dia, e chegando até Marta, ele dá esse recado para ela. Jesus disse que essa enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória dele. Mas Lázaro já estava morto. Lázaro já não estava mais vivo. Imagine você o coração dessa mulher. Imagine você o coração dessa mulher que era amiga de Jesus, que as pessoas ao redor dela perguntavam: cadê Jesus? Que as pessoas ao redor dela perguntavam: onde está ele? E ele tarda, e seu irmão morre. Somente no 4º dia, Lázaro já estava morto, havia passado 4 dias. Jesus chega à cidade de Betânia. E é de costume dos judeus, queridos irmãos, que quando um se encontra com o outro, a primeira palavra que ele diz é Shalom. A paz esteja convosco. Mas o desespero no coração daquela mulher era tão grande, que ela não diz Shalom para Jesus. Quando ela vê a Cristo, ela diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus naquele momento responde para ela: mas Marta, o seu irmão há de ressurgir. E Marta diz: eu sei, lá no final dos tempos, junto da ressurreição dos mortos, o Senhor já falou. Mas quanto ao agora, o Senhor chegou tarde demais. O Senhor chegou fora do tempo. Mas Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crer em mim, verá a glória de Deus. Você entende quantas vezes nós nos desesperamos? Quantas vezes nós achamos que Jesus não está nem aí para nós? Quantas vezes nós achamos que Deus perdeu o tempo, perdeu o time, que Ele parece estar atrasado? Mas uma coisa eu digo para você é que Cristo nunca atrasou. É que Jesus nunca chegou em lugar nenhum atrasado. E assim como Ele fez esse milagre no tempo perfeito dele, ressuscitando a Lázaro, por que não fará na minha e na sua vida, no tempo dele, que é perfeito e agradável a Ele e muito bom para nós? Por isso, queridos,
Jesus Cristo, ele não tarda. E em terceiro lugar, nós nos desesperamos e perguntamos: Jesus, não te importa que morramos? Porque muitas vezes nós temos dificuldade em conciliar a nossa angústia, a nossa dor, com o silêncio de Jesus. Nós nos angustiamos? Sim. Nós nos entristecemos? Sim. O nosso coração se perturba? Sim. Mas é obrigação do crente saber que Deus nunca perde o controle. Independente da nossa angústia, independente do nosso grito de socorro, independente do nosso problema. O interessante aqui é que na hora que eles clamam a Jesus: Jesus, não te importa que morramos? Jesus naquele momento acalma a tempestade, acalma aquele mar, acalma aquele vento, atendendo ao clamor daqueles discípulos. E é engraçado que, mais à frente nesse livro, essa história meio que se repete. Os discípulos estão novamente atravessando o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Só que Jesus age de forma diferente. Quando a tempestade começa, Jesus vem andando sobre as águas. E antes de acalmar a tempestade, antes de acalmar aquele temporal, os discípulos que estavam ali desesperados, Jesus diz para eles: tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Jesus, ele fala antes de acalmar a tempestade. Enquanto na primeira vez, ele acalma a tempestade para depois falar. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo sabe que eu e você somos mestres em fazer com que a tempestade interna dos nossos corações seja mais terrível do que a tempestade real que acontece do lado de fora. Quantas vezes nós não fazemos isso? Transformamos a nossa dor, transformamos o nosso problema, que é real, dói, numa coisa gigantesca no nosso coração. E nos faz esquecer que Jesus está no barco. Que Jesus está ao nosso lado. Que Ele é o melhor, não só para atender o problema, mas também esse problemático aqui. Mas também esse incrédulo aqui. Por isso, um exercício para nós. Quando a angústia bater, tente ser realista com o seu problema. Cuide do seu coração. Zele do seu coração. Para você vencer a incredulidade. Para você saber que Jesus é poderoso para acalmar tanto a tempestade de fora, como essa tempestade, esse vendaval que passa dentro de você. Ele é poderoso e Ele pode. Continuando no texto. Logo após Jesus acalmar as tempestades, Ele vira para aqueles discípulos e no versículo de número 40, Ele diz: por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não creem? Queridos, quando olhamos para essa passagem, quando olhamos para aquela figura, quando olhamos para aquela imagem de Rembrandt, nós vemos que de fato uma tempestade real no mar não é fácil. Eu nunca andei de embarcação grande e graças a Deus nunca peguei tempestade dentro de um barco. Mas imagina você, há 2000 anos atrás, que os barquinhos não eram igual aos nossos cruzeiros de hoje, né? E quanto menor o barco, mais chacoalha. Quanto menor o barco, mais aquilo treme. Quanto menor a embarcação, maior a instabilidade. Eu imagino que de fato a coisa para eles ali não estava fácil. A ponto de que eles não pedem que Jesus somente os acuda, que somente resolva aquele probleminha. Eles estavam crentes que eles estavam morrendo. A morte estava mostrando a cara feia dela para eles. Eles estavam encarando ali o fim iminente da existência deles. O fim iminente da história deles.
Mas eles se esqueciam da razão pela qual não devemos ter medo e que nós devemos ter fé. E eu quero elencar para vocês aqui 4 razões que nós devemos não temer e ter fé, independente da tempestade. E a primeira razão, nós já falamos acerca dela. Jesus Cristo disse, Deus falou, o Emanuel falou, Deus conosco afirmou: passem para o outro lado do lago. Vão para o outro lado do lago. Ele fez uma promessa. Ele decretou. Ele ordenou. Ele disse: vocês vão para o outro lado do lago. Quantas vezes nós não agimos ignorando as promessas de Deus nas nossas vidas e damos lugar para o desespero e para a angústia? Mas se Deus prometeu e Ele está no seu barco, essa promessa ela vai se cumprir. Porque aquele que prometeu é o único cuja palavra nunca será voltada atrás. Porque aquele que prometeu é o único que não se arrepende, nem mente. Por isso, se temos a promessa, por que temermos? Por que faltarmos com fé? Porque quem fez essa promessa é o único completamente fiel para cumprir. Em segundo lugar, nós temos não somente uma promessa da parte de Deus, mas muito além de uma promessa, nós temos a presença dele no barco. Ele está no barco. Quantas vezes a gente ainda quando crianças, já cantávamos que se com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Mas o negócio é que, como minha avó diz, a gente fica bobo e cresce. E parece que a gente esquece que se Cristo está no barco, está tudo bem. Se Cristo está no barco, está tudo certo. Sabe por quê? Porque quem está no barco é o Criador do mar. Quem está no barco é o Criador do universo. Quem está no barco é o seu Criador e o meu Criador. Quem está no barco é aquele que, mesmo nós sendo terríveis pecadores, escolheu nos salvar com amor, com graça, com misericórdia. E se Ele está no barco, pode ser a criatura maior do que o Criador? Pode ser o mar maior do que aquele que desenhou o mar? Pode ser o engenheiro menor do que a casa que ele constrói? Não pode. Por isso, se Cristo está no barco, aquele barco nunca iria afundar. Nunca iria naufragar. Porque Jesus Cristo é aquele que nos diz: eis que estou convosco até quando? A consumação dos séculos. Eis que estou convosco sempre. Se eu e você vencemos a luta, a tempestade, a dificuldade, não é porque somos bons, porque somos fortes, é porque Jesus está conosco. Esse é o motivo de prevalecermos e esse é o motivo de vencermos. Então Jesus Cristo, Ele está conosco. Nós temos uma promessa. E se Jesus está conosco, queridos irmãos, em terceiro lugar, nós podemos desfrutar da paz da presença dEle. Como é fácil dar a paz do Senhor para os irmãos. Mas como é difícil enxergar esse texto e saber que se Ele está conosco, Ele é a nossa paz. Ele é o nosso descanso. Jesus estava dormindo? Sim, estava. Ele sabia que a tempestade estava vindo? Com certeza Ele sabia. Mas por que Jesus dormiu? Por que Jesus pegou no sono? Ele estava cansado. Sim, estava cansado. Mas Jesus dormiu, queridos, porque Ele sabia que tudo estava sob controle. Que nada foge do poder dEle. Que nada foge do domínio. Que nada foge da autoridade que só Ele tem.
E sabe qual que é a melhor notícia? É que nós temos paz porque o controle é nosso? Não, porque o controle é dele. Porque as rédeas da história das nossas vidas estão nas mãos dele. Porque o controle das nossas circunstâncias está com ele. E assim nós podemos ter paz no vale mais duro da nossa vida, na tempestade mais reída. Sabe por quê? Porque é ele que está no controle das nossas histórias. Porque é ele que está no controle das nossas vidas. Por isso temos uma promessa. Temos uma presença. Nós temos a paz que só ele pode dar. E em quarto lugar, quando Jesus está conosco, nós também temos o Todo-Poderoso junto de nós. Aquele que tem todo o poder. E nós temos prova disso porque nesse texto, Jesus nos mostra que ele tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre as criaturas e as coisas criadas. Ele tem poder sobre tudo que nós vemos e que podemos enxergar. Se nós vamos um pouco mais adiante nesse texto, a Bíblia nos diz que quando Jesus atravessa esse lago, ele chega a uma região fora da Judéia, chamado Gadara. E ali na região de Gadara, ele encontra um endemoniado, chamado de endemoniado gadareno. Um homem terrível. Um homem que quando Jesus chega até ele e pergunta, quem é você? Ele diz, nós somos legião. Uma legião, queridos irmãos, naquela época, era uma unidade de destacamento de soldados romanos. E uma região correspondia a aproximadamente 6.000 soldados. Por isso, quando aquele endemoniado se identifica como legião, havia 6.000 demônios dentro daquele homem. De forma que ele se tornou alguém que não era possível conviver. Alguém que foi morar no cemitério. Alguém que foi morar em meio aos mortos. Porque a vida, de qualquer forma que ela fosse, era intolerável à presença daquele homem. 6.000 demônios. Que quando Jesus ordena que eles saiam, eles vão para aquela manada de 2.000 porcos, e são suficientes para aquele que 2.000 porcos saltarem do precipício e morrerem todos. E esse texto nos mostra algumas coisas interessantes. Que Jesus, ele liberta. Que Jesus, ele transforma. Que Jesus faz daquele homem um homem salvo, um homem transformado. Um missionário, o libertando daqueles demônios. Mas esse texto também nos mostra algo bastante interessante acerca dos demônios. Porque existe ali um diálogo entre Jesus e aqueles demônios. Aqueles demônios fazem 3 pedidos para Jesus. Aqueles demônios dizem para Jesus, não nos atormente antes do tempo. Não nos tire fora deste país. E nos permita ir para aquela manada de porcos. É interessante, né? O demônio não está orando, mas ele sabe falar com Deus. E Deus concede todos os desejos daqueles demônios que estavam naqueles homens. E o mais interessante ainda é que, logo após aquele homem ser liberto, aquele homem fala, Jesus, eu quero te seguir. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor de mais perto. E sabe o que Jesus fala? Não. Jesus atende os demônios e nega o pedido daquele homem. Você vai ser missionário aqui. Você vai ser missionário para a sua família. Você vai ser exemplo para aqueles que te conhecem. Isso é interessante, queridos irmãos, esse pedido dos demônios, porque nos mostra algumas coisas. Primeiro, que os demônios são reais, que os demônios existem, que os demônios inclusive até falam com Deus. Isso também nos mostra, queridos irmãos, que os demônios têm um poder destruidor quando estão na vida de alguém. Olha o que eles fizeram com aquele homem. Alguém intratável,
Alguém que a vida foi roubada, foi destruída e não sei como não estava morto. Esse texto também nos mostra os valores do mundo. Porque ele nos diz que mesmo Deus, Jesus Cristo, tendo tirado aqueles 6.000 demônios daquele homem, e ele sendo liberto, ele sendo transformado, aquele homem que era um problema para a sociedade, quando os donos das manadas de porcos chegam até Jesus, eles expulsam Jesus da cidade. Porque eles dão muito mais valor em porcos do que na vida de um homem liberto. E esta é uma característica do mundo. Dão muito mais valor em animais imundos do que na vida de uma pessoa transformada. Mas este diálogo também nos mostra uma última coisa. Que Jesus Cristo, ele tem poder sobre as tempestades? Sim. Mas ele tem poder sobre os demônios. Ele também tem poder sobre as potestades. Ele também tem poder contra o inimigo das nossas almas. Libertando aquele homem, transformando a vida daquele homem. E quando nós chegamos no capítulo 5 de Marcos, ele mostra que Jesus não tem só poder sobre a tempestade, não somente tem poder sobre os demônios, mas nós chegamos na história de uma mulher, que estava buscando tratar a sua doença por anos. Ela tinha um fluxo de sangue incurável. Um fluxo de sangue que não cessava. Ela já havia acabado com todas as suas economias, com todo o seu dinheiro, com tratamento, com médicos. E não conseguia se livrar daquela doença. Mas ela teve fé. E ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E esse texto nos mostra que Jesus tem poder sobre a natureza e as tempestades. Jesus tem poder sobre os demônios e Jesus tem poder sobre as doenças. E o texto não para por aqui. Porque logo após Jesus curar aquela mulher, somente pelo toque dela nele, a Bíblia nos conta que um homem chamado Jairo, sacerdote no meio dos judeus, foi ao encontro de Jesus e disse: Jesus, a minha filha está morrendo. E Jesus vai com aquele homem ao encontro daquela menina doente. E assim como aconteceu na outra passagem, quando eles chegam ali, as pessoas que estavam naquela casa estavam chorando em prantos, falando: é tarde demais, a menina morreu. É tarde demais, ela já está morta. Ela já perdeu a sua vida. Mas Jesus Cristo vira para Jairo e fala: não temas, creia somente. E quando Jesus entra no quarto que estava aquela menina, quando Jesus encontra com aquele corpo acamado, morto, o que Jesus diz? Talita, cumi. Menina, se levante. E aquela menina se levanta. E aquela menina ressuscita no meio dos mortos. E nós vemos aqui o poder de Deus nesse texto. Porque Ele tem poder sobre a tempestade. Ele tem poder sobre a doença. Ele tem poder sobre os demônios. E Ele tem poder sobre a morte, sobre a vida. Jesus Cristo é aquele que nos resgatou das mãos do diabo e nos dá agora uma vida eterna. Porque Ele subjugou toda a condenação e toda a morte e escrito de dívida que estava sobre mim e você. Por isso que todas as vezes quando nós nos apresentamos a Cristo, nós podemos olhar para a cara do inimigo, nós podemos olhar para a cara da morte e declarar: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E louvado seja o nome de Jesus por causa disso. Por isso, Jesus Cristo que está no seu barco, não me resta nenhuma dúvida e não deve restar nenhuma dúvida para você. Ele tem todo o poder. Todo o poder. E nada sai do controle dele. Por isso, nós chegamos à terceira parte desse texto. Onde logo após, aqueles discípulos olharem para a tempestade se dissipando, olhar para o vento se acalmando, olhar para aquele sol que vem e começa a bater sobre o barco, clareando aquela noite terrível.
ao ver que Jesus acalmou todas as circunstâncias, que Jesus resolveu todas as ocasiões, que o problema não existe mais, eles olham atônitos uns para os outros. E o versículo de número 41 nos diz que aqueles discípulos olham e dizem: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Por isso eu te pergunto, queridos irmãos, quem é esse? Quem é esse? Esse que nós acabamos de falar, esse Jesus que estava dentro do barco, é aquele que antes mesmo da minha e da sua criação, antes mesmo da existência, antes mesmo da criação do mundo visível e tudo que nós vemos, ele, em um consenso santo, junto com o Pai e com o Espírito Santo, já havia decidido te criar e te trazer à existência. Quem é esse? É aquele que as suas próprias mãos deu formato àquele boneco de barro e soprou o Santo Espírito nas suas narinas, o trazendo à vida e a vida perfeita com abundância. Quem é esse? Esse é aquele, queridos irmãos, que mesmo tendo o nosso pai Adão pecado, e feito com que nós herdássemos tamanha maldição, disse que de ti, mulher, vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. Quem é esse? Esse é aquele que é a sombra represente em todo o Antigo Testamento, de uma realidade vindoura, de uma realidade maravilhosa que haveria de vir. Quem é esse? Esse é o Cordeiro de Deus, exemplificado lá no Egito, cujo sangue foi derramado e passado no umbral das portas, para que a morte não levasse os primogênitos dos filhos de Deus, e eles vencessem aquele demônio da morte que passava sobre o Egito. Quem é esse? Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, e o Deus que chegou e resolveu tudo de uma vez só? Não, é um Deus que veio numa manjedoura, como uma criancinha, como um nenenzinho, como um lindo bebê, que viveu como eu e você, que sofreu as nossas dores, que sofreu as nossas angústias, que sofreu as nossas dificuldades, e sendo perfeito, o que nós fizemos? Nós o matamos na cruz do Calvário. E mesmo eu e você não dando bola nenhuma para o amor dele, ele entregou a vida dele por nós. Quem é esse? É aquele que desceu até o inferno, que roubou o poder da morte das mãos do diabo, para nos trazer vida, e vida com abundância. Quem é esse? Esse é aquele que não só veio para nos salvar e morrer pregado na cruz do Calvário, mas também ele voltará para nos buscar. A sua igreja, gloriosa, maravilhosa, triunfante, lavada e remida no seu sangue. Quem é esse? Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está aqui hoje. Ele é o Senhor Jesus Cristo, que mora no seu coração, e está pronto para acalmar a tempestade no tempo dele, para resolver o problema no tempo dele, mas para falar para você: te acalme, espere, confie e creia. Este é o nosso Deus, este é o nosso Senhor, e louvado seja o nome dele, para todo sempre e sempre. Amém, meus queridos? Feche os seus olhos e curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estamos aqui